Dizem que a intuição é o sistema de alarme mais sofisticado que possuímos, mas muitas vezes escolhemos ignorar o som da sirene. Eu silenciei o meu instinto por tempo demais, mas na noite em que decidi finalmente prestar atenção naquele aperto no peito, minha realidade inteira foi reescrita. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Reddit Revelado. Já deixem aquele like e verifiquem a inscrição, pois isso nos ajuda demais a continuar trazendo essas histórias. Vamos ao relato de hoje. Tudo teve início com uma solicitação que parecia inofensiva. Madison, com aquele jeito doce que sempre me desarmava, perguntou enquanto terminava de se arrumar: "Amor, você se importa de me pegar lá pelas 11 da noite?" Ela garantiu que não queria beber e depois dirigir, e que seria estritamente uma noite das garotas, algo tranquilo. Eu não possuía razões para questionar a palavra dela, ou pelo menos era nisso que eu acreditava piamente. Dei um beijo nela, desejei um bom divertimento e fiquei olhando enquanto ela caminhava até o carro, deslumbrante num vestido preto justo que havíamos comprado na semana anterior. Eu deveria estar me sentindo o homem mais afortunado do mundo, mas, ao contrário disso, uma sensação gélida se instalou no meu estômago, um pressentimento ruim de que algo estava fora do lugar. Foi nesse instante que tomei uma atitude impulsiva. Eu iria buscá-la mais cedo. Não exatamente por falta de confiança, mas porque eu precisava ver a situação com meus próprios olhos para acalmar minha mente. Exatamente às 10 da noite, estacionei meu veículo em frente ao local. A vibração dos graves da música fazia o asfalto tremer. Havia grupos de pessoas rindo e bebendo na calçada, alheias ao fato de que o meu mundo estava prestes a ruir. Respirei fundo, tentando controlar a ansiedade. Tranquei o carro e entrei. O ambiente estava abarrotado com aquela iluminação baixa, o cheiro característico de bebidas misturado com perfumes caros e suor, e a música ensurdecedora. Luzes estroboscópicas iluminavam a massa de corpos na pista. E foi ali, no centro daquela confusão, que eu a localizei, Madison. Porém, ela não estava cercada por suas amigas. Ela não estava apenas curtindo a música. Ela estava, inequivocamente, enlaçada nos braços de um sujeito que eu nunca tinha visto. O ar fugiu dos meus pulmões. As mãos dela repousavam sobre os ombros do rapaz. O corpo dela pressionado contra o dele como se fossem imãs. Ele a segurava pela cintura com posse, puxando-a para colar ainda mais os corpos. Ela sorria, falava coisas ao pé do ouvido dele, inclinando a cabeça naquele ângulo específico que eu achava que ela reservava apenas para mim. E então, como se o destino quisesse garantir que eu visse tudo, ela deslizou os dedos pelos cabelos dele e soltou uma gargalhada. Aquela mesma risada que eu amava. Senti uma dormência tomar conta das minhas extremidades. Ela não fazia a menor ideia de que eu estava ali, parado a poucos metros, testemunhando o colapso do nosso namoro em tempo real. Naquele segundo, enquanto eu fechava as mãos com força para conter o tremor e tentava regular minha respiração, fiz um juramento mudo. Ela acreditava estar no comando da situação. Achava que podia mentir, me ligar às 11 horas e atuar como se fosse a namorada perfeita. Mas, naquela noite, o jogo viraria e eu assumiria o controle. E ela nem desconfiava. Permaneci imóvel, analisando a mulher que eu amava se esfregando em outro. Madison não sabia que sua máscara tinha caído. A promessa de uma noite tranquila com as meninas era uma farsa completa. Ela estava ali, rindo, movendo os quadris contra ele, trocando segredos íntimos no meio da pista. Meu coração martelava contra as costelas, mas forcei minha mente a ficar fria. Não era hora para desespero, era hora de coletar evidências. Ela contava com a minha ingenuidade, achando que eu apareceria apenas no horário combinado como um tolo obediente. Com as mãos firmes, saquei meu smartphone, abri o aplicativo da câmera e iniciei a gravação. Capturei cada detalhe, os dedos dela acariciando o rosto dele, a permissividade com que ela deixava ele tocá-la, o sorriso radiante que ela dirigia a ele, como se ele fosse a única pessoa presente. A Madison que eu conhecia tinha morrido ali. Aquela era uma estranha, alguém capaz de triturar meus sentimentos sem hesitar. Eu poderia ter feito um escândalo ali mesmo, poderia ter ido até lá, tocado no ombro dela e visto o pânico surgir. Mas não, isso seria misericordioso demais. Ela passou semanas, quem sabe meses, tecendo essa teia de mentiras e eu não permitiria que ela saísse disso facilmente. Em vez de confrontar, deslizei pela multidão, mantendo uma distância segura, mas sem perder o foco nela. Ela estava totalmente absorta na sua bolha de traição, ocupada demais com seu amante para notar minha presença vigilante.
O sujeito com quem ela dançava inclinou-se e sussurrou algo. Ela riu, concordou com a cabeça e, em seguida, pegou a mão dele, guiando-o para a parte dos fundos da boate. Minha mandíbula travou. Aquilo não era apenas um flerte de bêbado. Era uma escolha consciente que lhe custaria tudo. Eles sumiram em um corredor mais escuro, próximo à área VIP, onde o fluxo de pessoas era menor. Parei na esquina do corredor, mantendo a câmera rodando. Vi quando ela o abraçou de novo. Ele se inclinou, os lábios roçando a pele dela, as mãos apertando a cintura dela com desejo. Eu sabia exatamente o que aconteceria a seguir. E foi nesse instante, antes que o ato se consumasse, que eu saí das sombras. Ela não me viu imediatamente, mas assim que pronunciei o nome dela, o efeito foi instantâneo. Madison. O som da minha voz a fez congelar. Ela girou o corpo lentamente, a expressão de euforia se transformando em puro terror em uma fração de segundo. As mãos dela ainda estavam nele, os braços dele ainda a cercavam, mas os olhos dela encontraram os meus, arregalados, repletos de pavor. Pega no ato. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. Inclinei levemente a cabeça, mantendo um tom de voz assustadoramente calmo. Você disse que seria apenas uma noite das garotas, não foi? O amante dela finalmente percebeu a tensão. Ele olhou de mim para ela, a confusão evidente. Quem é esse cara? Madison se afastou dele num pulo, como se o toque dele de repente queimasse. Ela deu um passo trêmulo na minha direção. Alex, eu posso explicar. Soltei uma risada curta e seca, erguendo o celular que ainda gravava. Não precisa se dar ao trabalho. Eu já tenho a explicação toda registrada aqui. A cor sumiu do rosto dela quando ela entendeu. Ela tentou avançar para pegar o aparelho. E espera, só me deixa conversar com você. Recuei o braço antes que ela pudesse me alcançar. Conversar? Agora você quer conversar. Lancei um sorriso gelado. Porque 10 minutos atrás você parecia bem ocupada conversando com ele. O cara, percebendo que estava no meio de um furacão, levantou as mãos em rendição. Ei, amigo, eu não sabia que ela tinha namorado. Virei-me para ele com um olhar fuzilante. Imagino que ela tenha omitido vários detalhes. Ele olhou para ela desconfortável. Espera, você está num relacionamento sério. Madison olhou para ele desesperada. É complicado. Ri sem humor algum. Não, Madison. Na verdade, é extremamente simples. Eu podia ver o cérebro dela trabalhando a mil, tentando encontrar uma rota de fuga, uma mentira que salvasse a pele dela. Ela nunca planejou ser descoberta. Achou que poderia manter a vida dupla eternamente, mas o jogo tinha acabado. Dei um passo à frente, baixando o tom de voz para algo perigoso. Você realmente achou que eu nunca descobriria? Ela engoliu em seco. Não é o que parece, Alex. Ergui uma sobrancelha. Ah, não? Porque do ângulo que eu gravei parecia exatamente uma traição. Lágrimas começaram a brotar nos olhos dela, mas eu estava vacinado. Não, dessa vez não. Foi só um erro estúpido. Ela soluçou. Eu bebi um pouco a mais, A cortei bruscamente. Me poupe. Eu vi como você olhava para ele. Você não estava bêbada, Madison. Você estava fazendo uma escolha. Ela soltou um suspiro trêmulo. Eu te amo, Alex. Por favor, vamos para casa conversar. Balancei a cabeça incrédulo. Casa? Soltei outra risada fria. Madison, você não tem mais casa comigo. Ela prendeu a respiração, mas eu ainda tinha mais a dizer. Virei para o sujeito. Você quer ela? Apontei para Madison, que agora era um retrato do arrependimento e pânico. O cara parecia querer sumir dali. Ah, acho que tô fora, cara. Sorri de canto. Imaginei. E voltei minha atenção para ela que estava devastada. Eu vinha te buscar às 11, como você pediu. Falei pausadamente. Mas cheguei uma hora mais cedo. E olha só o que eu descobri. Ela limpou as lágrimas, a voz falhando. Não significou nada para mim. Assenti. Você tem razão, porque depois de hoje, você é quem não significa nada para mim. Ela soltou um soluço baixo, tentando estender a mão uma última vez, mas eu já estava dando as costas. Não desperdiçaria mais nenhum segundo. Ela achou que era esperta, que podia me fazer de palhaço, mas naquela noite eu saí por cima e não olhei para trás. Saí da boate deixando Madison parada lá, com o mundo desabando sobre sua cabeça. Mas eu não estava apenas indo embora. Eu estava prestes a incendiar todas as pontes que ela achava que teria para voltar. Ela quis trair, mentir e fingir que eu não existia. Ótimo, mas a conta chegaria. Quando entrei no carro, meu celular não parava de vibrar. Era ela. Ignorei uma chamada, 2, 3. Então veio a mensagem. Alex, por favor, fala comigo. Eu estraguei tudo, mas podemos consertar. Onde você está? Sorri com escárnio.
Ela ainda não tinha entendido a gravidade. Ainda achava que podia manipular a verdade. Não dessa vez. Abri nosso grupo de amigos no aplicativo de mensagens. O grupo com todos os meus amigos, os amigos dela, as pessoas para quem ela mentia. E enviei o vídeo com a legenda. Só para todos saberem o que a Madison andou fazendo essa noite. No segundo em que a mensagem foi entregue, meu telefone explodiu de notificações. Chris escreveu: "Não, cara, mentira." Megan digitou: "Madison, por favor, diz que isso é montagem." Josh mandou: "Mano, que brutal, sinto muito." E a melhor de todas, da própria Madison: "Você está falando sério? Por que você fez isso?" Ri alto, balançando a cabeça. Agora ela estava brava? Agora que a máscara caiu, respirei fundo e digitei a última coisa que ela ouviria de mim: "Porque você mereceu." Sem hesitar, bloqueei o número dela em tudo. O estrago foi imediato. No dia seguinte, a reputação de Madison estava em frangalhos no nosso círculo social. As pessoas que a adoravam agora viam quem ela realmente era: uma mentirosa e traidora. E a cereja do bolo, o cara da boate percebeu a confusão em que tinha se metido e sumiu, deixando-a sozinha. Soube por um amigo em comum que ela estava implorando para as pessoas acreditarem que foi um mal-entendido. Mas contra provas em vídeo, não há argumentos. Ela não estava lidando apenas com um término, mas com o colapso da sua vida social. Uma semana depois, recebi a notícia final. Chris me mandou: "Cara, a Madison foi demitida." Pisquei relendo. O quê? Como? Aparentemente, o vídeo circulou tanto que chegou a alguém do trabalho dela, ou talvez a instabilidade emocional dela tenha afetado o desempenho. Ela estava na fila para uma promoção, mas a empresa não quis manter alguém com a vida tão caótica. Recostei-me na cadeira, absorvendo a informação. Madison tinha perdido o namorado, os amigos e a carreira. Eu deveria sentir pena? Talvez. Mas não sentia, porque no fim ela colheu o que plantou. Mais uma semana se passou e o isolamento dela era total. Até que numa sexta-feira à noite, ela apareceu na minha porta. Eu tinha acabado de chegar de um jantar com amigos quando ouvi as batidas. Pensei em não atender, deixá-la lá fora com o peso de suas escolhas. Mas uma parte de mim precisava desse encerramento final. Abri a porta. Ela estava lá, olhos inchados, cabelo desalinhado, nem sombra da mulher confiante da festa. Parecia destruída. Encostei no batente, cruzando os braços. "O que você quer?" Os lábios dela tremeram. Eu precisava te ver." Suspirei, exausto. "Por quê?" "Você deixou bem claro naquela noite que eu não era prioridade." Ela negou com a cabeça, dando um passo à frente. "Não é verdade. Eu nunca quis te machucar, Alex." Soltei um riso breve. "Você não me machucou, Madison. Você só me libertou ao mostrar quem você é de verdade." Ela prendeu o choro. Queria que eu sentisse pena, que eu a consolasse. Mas ela passou meses tomando decisões que levaram a isso. Ela enxugou o rosto. "Eu cometi um erro." Soltei o ar com força. "Não, Madison. Um erro é um acidente. O que você fez foi uma série de escolhas conscientes. Você escolheu ir para lá, escolheu dançar com ele, escolheu tocá-lo. Cheguei mais perto. O único arrependimento que você tem é de ter sido pega." Ela respirou fundo, tremendo. "Eu sinto sua falta." O silêncio pairou. Uma semana atrás, isso teria me destruído. Mas agora, eu não sentia nada. Dei um passo para trás, pronto para fechar a porta. "Pois é, eu não sinto a sua." Os olhos dela se arregalaram em choque. "Alex." A cortei. "Vai para casa, Madison." Ela hesitou, querendo argumentar. Lutar por algo que já tinha virado cinzas. Mas não havia nada para salvar. Finalmente, ela sentiu, derrotada, e se afastou. "Adeus, Alex." Fiquei observando ela ir embora, ombros caídos, vida em ruínas. E pela primeira vez em muito tempo senti uma paz verdadeira. Ela achou que podia brincar comigo e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Estava errada. Ela perdeu tudo. E eu finalmente estava livre para seguir em frente. Conclusão. Reddit revelado. A trajetória de Alex e Madison serve como um lembrete brutal sobre confiança e as consequências da traição. Madison acreditou que podia manipular a realidade e esconder seus atos, esquecendo que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Quando a farsa acabou, o preço foi alto demais. Enquanto ela viu sua estrutura desmoronar, Alex encontrou força na verdade, transformando a dor em libertação. Ele não apenas encerrou um ciclo tóxico, mas recuperou sua dignidade. Madison agora enfrenta o eco de suas próprias decisões, sozinha, enquanto Alex reconstrói sua vida, mais sábio e, acima de tudo, livre. E assim encerramos o relato de hoje.
Se você gostou, não esqueça do like e comente abaixo o que achou da atitude do Alex. Seu apoio é fundamental para o YouTube recomendar nosso conteúdo. Se é novo por aqui, inscreva-se para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.